Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer uma oração para poder iniciar a palavra do Senhor Jesus nessa noite de segunda-feira, amém? Senhor Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus grandioso, eu entro em tua santa presença, meu Deus, nessa noite, agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de mais um dia meditar na tua palavra, Senhor, por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, Jesus, porque o Senhor ainda fala e alerta e nos liberta, Senhor, através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, te peço que nessa noite essa palavra venha fazer efeito no coração de cada irmão, meu Deus, que vai ouvi-la. Meu Deus, que traga libertação, que traga viva, que traga avivamento. Em nome do Senhor Jesus, nos liberta, Senhor, dos nossos pecados, da nossa mentira, da nossa frieza espiritual. Meu Deus, e através dessa santa palavra fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de hoje, irmãos, ela vai falar sobre um assunto importante, um assunto um pouco diferente que não é falado constantemente. Ela fala sobre apostasia. Apostasia é quando você deixa de praticar a sua fé, quando você, além de deixar de praticar a fé, você se nega a dizer que aquilo aconteceu, que aquilo é verdadeiro, você se apostata da fé. Então a palavra de hoje ela vai falar sobre a anatomia da apostasia. O que é que gera apostasia nas nossas vidas? Quais são as ações que são importantes para que isso cresça dentro de nós, e a gente precisa vigiar para nos livrar desse mal que afeta o século que a gente vive, mas que ele não é de agora. Desde os tempos da Bíblia, apostasia estava sobre o povo, sobre aqueles que tinham a incapacidade de ouvir a palavra de Deus e de obedecer os seus caminhos. Amém? A palavra de hoje está em Jeremias, capítulo 8, versículo 5. Abra aí sua Bíblia, por favor. Jeremias 8, 5. Diz assim: porque pois se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua, eles agarram-se firmemente ao engano, eles recuam-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram o que era correto. Nenhum homem arrepende-se da sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha no céu conhece os teus tempos determinados, e a tartaruga, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua vida. Porém, o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizer, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto. Apenas dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. E que sabedoria há neles? Portanto, darei as suas esposas a outros e os seus campos para aqueles que os herdarão. Pois cada um, desde o menor até o maior, é dado à ganância. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação? Não, de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles caíram no meio dos que caem. No momento da sua visitação, serão desmoralizados, diz o Senhor. É importante entender porque as pessoas no passado se envolveram em apostasia, porque entendendo isso nos ajudará a compreender o porquê as pessoas se envolvem em apostasia nos dias de hoje, porque as pessoas abandonam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto dessa palavra, que está no versículo 6, ele vai falar sobre a incapacidade de considerar suas ações. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram o que era correto. Nenhum homem arrependeu-se da sua perversidade, dizendo: o que tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Eles não consideravam as suas ações, para eles não estavam fazendo o que era errado. Então a gente precisa se policiar, vigiar,
para saber quais são as nossas ações, o que temos feito para a gente colher. Muitas vezes a gente está colhendo frutos amargos, frutos difíceis, e a gente se pergunta e pergunta ao Senhor, mas muitas vezes nós estamos colhendo frutos de coisas que não eram corretas que nós plantamos. Em questões seculares, os homens consideravam o seu caminho quando errado. Em questões da igreja, nossa, em questão de servir ao Senhor, os homens muitas vezes não conseguem usar o seu senso, o seu pensamento comum que exercem em outras áreas de sua vida. Como, por exemplo, para você entender melhor, Provérbios 6:26 diz: Pode alguém tomar fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Pode caminhar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Então, está falando sobre conhecer as suas ações, conhecer até onde você pode ir. Gálatas 6:7 diz: De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Então nós precisamos, para não cair na apostasia espiritual, o primeiro ponto é vigiar e considerar todas as ações da nossa vida, porque isso que vai conduzir o nosso caminho à perdição, ao sofrimento ou à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto está no versículo 7 ao 9, que vai falar sobre o descuido com as escrituras. Esses homens aqui nessa palavra, homens e mulheres, eles não tinham mais o cuidado com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor orientava para o seu povo. O versículo diz assim: Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga e o grou e a andorinha observa o tempo de sua vida, porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que certamente em vão fez ele isto, apenas dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Então, eles tinham ali a lei, mas eles não tinham a sabedoria. Judá tinha posse da lei, mas seu conhecimento era insuficiente. A maioria hoje possui Bíblias, cópias da Bíblia, possui vários tipos de Bíblia, mas pouco conhecimento tem a respeito da palavra do Senhor. Tem a Bíblia, mas não medita. Tem a Bíblia, mas não estuda. Tem acesso à internet, que pode pesquisar estudos bíblicos, mas não pesquisa. Então a gente tem várias opções de conhecer mais a palavra de Deus, mas nós tornamos tudo isso limitados. Oséias, ele vai dizer algo muito importante no capítulo 4, no versículo 6, que ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A gente fala muito esse versículo, mas a gente na prática não vive. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a gente precisa se apresentar perante o Senhor conhecendo bem a sua palavra, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece mais a Deus, e assim a gente cria uma comunhão maior com o Senhor. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Atos 17, versículo 11. Olha, eles foram mais nobres, mais bem vistos perante o Senhor, como está dizendo aqui a palavra, porque eles se aproximaram da palavra de Deus e examinando ela todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso evita que a apostasia entre no nosso coração. A incapacidade de considerar suas ações, o descuido com a palavra de Deus, isso vai gerando em nós a apostasia da nossa fé. A gente vai perdendo a fé e vai deixando de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Os profetas e sacerdotes, todos eram culpados de avareza. Muitos hoje estão impedidos de viver fielmente por causa da sua avareza. O versículo 16 do capítulo 19 de Mateus diz que o jovem rico não estava disposto a desistir de suas posses. Em Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Em Coríntios diz que nós devemos nos afastar da cobiça. A cobiça também é algo que gera em nós apostasia. Quando nos preocupamos muito com o interesse material e colocamos ele acima do Senhor, nós acabamos matando ali a nossa fé, a nossa humildade, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, e a gente passa a cobiçar e a somente ver aquilo que é material e financeiro. No versículo 11,
vai dizer que pouca ou nenhuma atenção pela verdade. Quando eu desprezo a palavra da verdade, quando eu desprezo a palavra do Senhor, isso também vai gerar em mim apostasia. Jeremias pregou sobre a necessidade de arrependimento, mas os falsos profetas, eles proclamavam, irmãos, uma falsa paz. Quando está lá no versículo 11 que eles diziam paz, paz, mas eles não viviam essa vida. Temos de aderir à verdade. Segundo João 9,11 diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Gálatas diz, eu sou o vosso inimigo, porque vos digo a verdade. João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quer dizer todos esses versículos. Quando nós não andamos na verdade, nós não andamos juntos com Deus. Quando não andamos na sinceridade, nós estamos distantes do Senhor. E isso vai nos separar do seu amor e vai causar em nós apostasia. E por último, a insensibilidade moral. Judá já não tinha vergonha do seu pecado. Devemos manter, irmãos, a sensibilidade para o pecado e chamá-lo do que ele é. Não devemos acostumar com o pecado como se fosse algo natural, mas sempre saber que pecado é pecado e que vai nos separar de Deus. Isaías 5,20 diz, ai dos que ao mal chamam bem. Ai dos que ao mal chamam bem. Considera aquilo que é mal bom, e ao bem mal, que faz das trevas luz e da luz escuridão. O afastamento de Deus é sempre seguido de decadência moral, como por exemplo as nossas atitudes, elas mudam, as nossas ações, a tolerância com relação à convivência, a aceitação do comportamento pecaminoso. A gente começa a se conformar com o pecado e começa a aceitar aquilo como algo natural. Então, nós devemos ter cuidado com todas essas questões, porque isso vai causar em nós a apostasia espiritual e vai nos afastar do Senhor. O resultado da apostasia de Judá foi a destruição, como é o resultado de todos aqueles que caem hoje nessa apostasia. Apocalipse 20:15 diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmão, vamos vigiar, como disse essa pequena palavra de estudo. Não vamos nos apostatar da fé, mas vamos permanecer firmes até o fim. Mesmo que situações venham para provar nossa fé, para levantar questionamento no nosso coração, que a gente venha confiar no Senhor, porque através da leitura da palavra, o nosso coração se enche de fé e a apostasia se afasta dos nossos corações. Então, vamos permanecer meditando na palavra, meditando naquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, para que a gente nunca desista de buscar esse Deus e de seguir essa verdade que é verdadeira e que nunca vai nos desamparar. Que o nosso coração esteja no Senhor desde agora e eternamente. Que você guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale mais e que você possa meditar mais a palavra do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém. E eu já agradeço a minha oportunidade.